Nós vamos então retornar como estávamos. Vamos ler de novo o versículo. Efésios capítulo 1. Da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aqueles que foram eleitos foram em amor predestinados e predestinados para a adoção de filhos. Como nós falamos em outras palavras, predestinados, então, para serem conformes à imagem do seu filho. Isso é adoção de filhos. E nós estávamos lá em Romanos 8,15, foi aí que paramos. Esse espírito de adoção que nós recebemos é baseados nele que nós podemos clamar Abba, Pai. A próxima menção que gostaria de citar desse termo, vamos ver desde o verso 20, aí mesmo de Romanos 8. E chegamos lá. É outro capítulo de Paulo que nos deixa sem fôlego. Romanos 8. Romanos 8:20 vai dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, e não daquilo. Esse aquele é o homem caído, o Adão caído. Sujeitou toda a criação, diante da qual ele era o embaixador de Deus, o representante de Deus, ele sujeitou a toda a vaidade. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação significa todo o universo criado. A um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. A palavra gememos aqui fala de um estado de tensão ansiosa, uma tensão penosa, é a ideia do gemer aqui. Gememos em nosso íntimo, aguardando então a huiostesia, mais uma vez, adoção de filhos. E aqui veja, ela está bem explicada. É a redenção do nosso corpo. Ou seja, é a última etapa da nossa tão grande salvação. Já fomos regenerados em nosso espírito, estamos sendo santificados em nossas almas e seremos glorificados ou transfigurados em nosso corpo. E essa é a redenção do nosso corpo. Então, apenas para que não fique nenhuma lacuna aqui, falávamos disso no intervalo, o processo de santificação atual dos que pertencem ao Senhor é, em última análise, um processo de glorificação. Só que ele irá se consumar com a glorificação dos nossos corpos. Então poderíamos dizer assim, santificação é glorificação das nossas almas. Porque as nossas almas vão se tornando de glória em glória a imagem do primogênito, entre muitos irmãos. Pensamentos, sentimentos, escolhas, caráter, né, que é o fundamento disso tudo. Então, esse é o assunto da santificação. E o processo de santificação, assim como falamos, até mesmo nesse texto que lemos de George Findlay, com relação à eleição, ele é um processo de mão dupla. Sempre é Deus quem começa a ação em direção a nós. Senão nada poderia ser iniciado. Sempre Ele que nos busca, sempre Ele que nos fala, sempre Ele que vem ao encontro. Agora, Ele aguarda. Que tipo de resposta nós daremos a essa vinda dele a nós pelo seu Espírito, pela sua palavra, usando circunstâncias, usando nossos irmãos, usando ímpios até, não é? O Senhor tem muitas maneiras de vir a nós. Então ele aguarda as nossas respostas, porque as nossas respostas a essa vinda do Senhor determinarão nosso avanço. Então aí, meus irmãos, fica muito claro
Porque alguns cristãos avançam com mais realidade nessa vida de semelhança com Cristo e outros são tão lentos. O motivo não é aquele tem mais disso ou mais daquilo, é um filho predileto de Deus, quem sabe, é porque comigo as coisas não funcionam, é porque o meu histórico foi muito complicado. Todas essas são evasivas que nós usamos para realmente avançarmos com o Senhor. Porque a única coisa que determina a velocidade e a profundidade de nosso avanço são as nossas respostas, aquilo que o Senhor nos tem falado. Que isso fique claro para nós, meus irmãos. Porque falávamos ali, que hora nós estamos vivendo como igreja, não é? Todas as coisas em geral que tocam o Senhor e sua palavra têm sido desconsideradas. Em geral, o evangelho, entre aspas, que não é evangelho algum, que tem sido pregado, é uma mensagem psicológica, uma mensagem de coaches, que promovem conversões psicológicas e não conversões espirituais. E há muita diferença entre uma conversão psicológica e uma conversão espiritual. A conversão espiritual tem fruto espiritual, fruto de transformação de vida, de mente, de conduta, de caráter. Isso é conversão espiritual. E conversão psicológica é aderir-se a uma ideia, a um movimento, a um grupo. Conversão social, conversão psicológica, conversão mental, inclusive, aderindo a uma ideia, não é verdade? Então, adoção de filhos, voltando aqui no texto, é a redenção do nosso corpo, a última etapa dessa nossa tão grande salvação. Aqui em Gálatas também ele usa essa palavra, vamos examiná-la no texto de Gálatas. Gálatas 4. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você está vendo? O termo que denota propósito, como nós destacamos, 2 vezes já apareceu aqui. Está dizendo que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, primeiro, número 1, para resgatar, redenção, os que estavam debaixo da lei. Número 2, a fim de que, ou para que, recebêssemos a adoção de filhos. Que lindo esse verso, irmão, que está mostrando a vinda de Deus, o Filho, Deus enviar o seu Filho com duplo propósito. Um propósito é a redenção, o outro propósito é a filiação, a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Interessante, Paulo aqui não colocar assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, por exemplo, mas ele colocar o Espírito de seu Filho. Sabe por que ele colocou isso? Por causa do verso anterior, que nós fomos chamados para a adoção de filhos. Então Deus enviou o Espírito de seu Filho, que é aquele que nos transforma e conforma mediante a imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então o Espírito de seu Filho clama, Abba, Pai, mais uma vez. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também és herdeiro por Deus. Seguindo o texto de Efésios, onde nós estamos. Qual é a próxima bênção? No versículo 6. 6 e 7. Então é dito que essa eleição, essa predestinação em amor, essa adoção de filhos, por enquanto até aqui, essas 3, certo? Tem um propósito, designado nessas palavras, para o louvor da glória da sua graça. Acho que você já ouviu também que a Epístola aos Efésios é chamada de Epístola dos Superlativos. Porque Paulo não fala só da graça, ele fala da riqueza da graça. E não só da riqueza da graça, mas da suprema riqueza da sua graça. Ele não fala só da glória, mas ele fala da riqueza da sua glória. Então é uma epístola onde ele acumula superlativos, porque ele tem que buscar o que ele encontrar no vocabulário humano para descrever o que ele está vendo. Então ele usa essas expressões maravilhosas nessa epístola. Então, eleição, predestinação em amor, adoção de filhos é para o louvor da glória de sua graça. Não apenas sua graça é maravilhosa, sua graça é salvadora, mas sua graça é gloriosa. É a glória da sua graça. Que ele nos concedeu gratuitamente
no amado. Que linda expressão essa, meus irmãos. Este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu beneplácito, prazer. Então ele vai dizer que porque nós fomos escolhidos no amado, então nós experimentamos em união com o amado o mesmo prazer e delícia do coração de Deus o Pai que ele tem em Deus o Filho. Você acha que é pouco? Precisa de alguma coisa para melhorar a tua autoimagem? No qual, verso 7, nesse amado, mais uma bênção, né? Então estamos aqui na número 4. Temos a redenção pelo seu sangue. Aí na primeira sessão já falamos um pouco do valor disso, né? É sangue de quem mesmo? Do Deus homem. É o sangue dele, que nos apresenta diante da glória, santidade e justiça de Deus. Então temos a redenção pelo seu sangue. Lembrando que redenção aí é uma palavra específica para comprar escravos no mercado. Certo? Pagar um preço. Havia até uma moeda específica chamada litron, ou lutron, que era uma moeda do mercado de escravos. E redenção, no grego, é apolutrosis, porque faz referência a esse lutron, a moeda de comprar escravo. Então diz que nele nós fomos comprados de um mercado livre, um mercado de escravos, pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Então a redenção incluiu a remissão dos nossos pecados, claro, porque o preço foi pago, né? Segundo, a riqueza da sua graça. Está vendo? Mais um acúmulo de palavras aqui. Não só graça, mas a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Meus irmãos, essa obra salvífica de Deus Pai, através de Deus o Filho, foi realizada segundo a sabedoria de Deus e de acordo com a prudência de Deus, ou seja, o seu juízo sábio. É a ideia aí de prudência. Então esse juízo sábio de Deus, essa sabedoria de Deus, foi que propuseram a redenção por este meio. É a ideia nesse versículo. Sabedoria e prudência. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Como nós falamos que esses versos 9 e 10 são um parêntesezinho, né? Abre no 9 e fecha no final do 10, vamos chamá-lo de revelação. Mais uma bênção espiritual. Porque nós podíamos, na verdade, irmãos, ser eleitos, predestinados em amor, adotados como filhos, né? Redimidos pelo seu precioso sangue, mas não termos ainda assim revelação desse que é chamado o propósito eterno de Deus, no capítulo 3, verso 11. Poderíamos não ter. Por que necessariamente teríamos que ter? Não teríamos, não é? Eleitos, predestinados, redimidos, mas sem revelação de qual é o eterno propósito de Deus. Mas graças ao Senhor, mais uma bênção espiritual. Ele não fez isso tudo que já citamos, mas ele desvendou-nos. Qual é o mistério da sua vontade? Ele desvendou o fato de que ele vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas desconexas e colocá-las debaixo de um único cabeça, para que em todas as coisas ele tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E é nisso que nós nos gloriamos, irmãos. É que o nosso Cristo, que é desprezado pelo mundo e sempre será, os seus, quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais desprezados serão pelo mundo. E temos que estar dispostos a seguir o Senhor na senda da sua rejeição. Já estudamos Hebreus no encontro passado, aliás, por 2 encontros, né? E nós vimos que aqueles irmãos sofreram até mesmo o espólio dos seus bens, tendo ciência de possuírem um patrimônio superior e durável, que fala exatamente da herança que eles tinham em Cristo. E por causa do nome dele, perderam todas as coisas. Então, quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais nós devemos estar claros. Nós fomos chamados para seguir o Senhor na senda da sua rejeição. Para o mundo,
ele tem uma certa atratividade na medida que toca os interesses do mundo, certo? Então você vê aí essas figuras emblemáticas, midiáticas inclusive, com o nome de Jesus para tudo quanto é lado, no pescoço, na testa, no pulso, não é? Enquanto lhes é conveniente. Mas à medida que a vinda do Senhor se aproximar e a senda da rejeição pelo nome dele se tornar mais claro, então o valor do nome dele para cada um daqueles que de alguma maneira professa o nome dele será testado. Então, é aí que nós estamos. Nele digo, fechou o parênteses no 10, e aí ele volta, e diz assim no verso 11, vamos para mais uma benção. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Aqui está uma expressão difícil. Então vou tentar ajudar os irmãos e consulte você mesmo fazendo os seus estudos. A ideia envolvida aí é a seguinte, o apóstolo está dizendo assim, em tudo aquilo que um dia, na vinda gloriosa do Senhor, pertencer a Ele, o reino, a autoridade, o governo, tudo que um dia a Ele pertencer de modo visível, certo? Porque Ele já reina no seu trono e aguarda que seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Ele já é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Só que isso não está revelado para toda a criação ainda. Então Paulo está dizendo assim, nesse verso 11, em tudo aquilo que um dia lhe pertencer, nós que cremos nele, temos garantida uma participação. É a ideia de, nele fomos feitos herança. Certo? Ele é o herdeiro de todas as coisas, como também já citamos. Então, em tudo que pertencer a ele, evidentemente, de maneira manifesta na sua vinda, nós temos garantida uma participação, porque nele nós fomos feitos herança. É o que ele quis dizer aí. E aí, o que você acha? Sim. Predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ah, irmão, como eu aprecio essa última frase aí. Que também Paulo reflete a mesma ideia nas palavras de Romanos 11, que cantamos em nossos cânticos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. E aí vem as perguntas, não é? Quem conheceu a mente do Senhor? É a primeira. A segunda pergunta. Quem foi o seu conselheiro? Ah, meus irmãos, que bom. Alguns dizem que o Senhor criou o homem no sexto dia para que ele não tivesse palpite nos anteriores. Né? Porque ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Não precisa de conselheiros, não precisa de ideias, não precisa de eu acho que seria melhor assim. Né? Quem foi seu conselheiro? É a pergunta de Paulo. A próxima é, quem primeiro deu a ele para que ele tenha que restituir, pagar de volta? Aí ele vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe um outro verso que eu gostaria de mostrar para os irmãos? Salmo 115, verso 3. Olha que lindo esse verso. É um verso que contrasta a glória de Deus com os ídolos, né? Muito conhecido esse Salmo 115. E ele diz assim, olha, verso 2 diz, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Aí como nós vimos a frase final desse irmão, George Findlay, aquilo que apraz a Deus, que agrada a Deus, necessariamente tem que ser justo e reto. Porque Deus é justo e reto. E o que apraz a Ele devia contentar o nosso coração. Tudo faz como lhe agrada. Ou, nas palavras de Paulo aqui em Efésios, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. São as mesmas palavras do salmista. Né? E faz isso, nos deu herança nele, ou nos fez nele herança, né? Em tudo que o pertencer, temos a nossa participação nele, o herdeiro de todas as coisas. Para quê? Verso 12 diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós,
os que de antemão esperamos em Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está falando sobre os judeus, que primeiro foram alvo, por causa da aliança com os pais no Velho Testamento, foram alvo da revelação do Messias. Veio para o que era seu, e os seus, então, não receberam, mas ele veio para o que era seu. Então, quando ele diz nós, ele está se referindo a essa identidade nacional aí. O povo de Deus, que em primeiro lugar recebeu, foi alvo, né? Na verdade, não recebeu, mas foi alvo do envio de Deus do seu Messias, Cristo. Então ele diz, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, antemão é nos tempos da Antiga Aliança, do Velho Testamento. Aí ele vai dizer, em quem também vós. Vós aqui quem? Os efésios, que eram gentios. Então, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora já estamos em mais uma bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que é exatamente o selo do Espírito e o penhor do Espírito, que na verdade é a mesma coisa. O selo é o penhor. Nós já vamos explicar. Então ele diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, certo? Da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos parar um pouquinho nessa bênção aqui, porque ela também tem implicações que seria muito bom que os irmãos meditassem diante do Senhor com muita calma. O sentido desse selo, ou desse penhor do Espírito. Vamos de trás para frente, vamos entender o que é penhor primeiro. Penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade. Penhor é o selo, certo? Mas então, se é a mesma coisa, por que Paulo usa duas palavras? Porque há uma nuance aí para nos ajudar a entender um e outro. Esse selo que é o penhor que é o selo, ele usa dois termos porque nós precisamos compreender de dois ângulos, vamos colocar assim. É o ângulo do selo e o ângulo do penhor. Tá certo? Então, a ideia do penhor é primeira prestação da aquisição de algo. Você vai comprar uma coisa a crédito, você vê que isso já era comum nesses dias, né? Que a palavra foi escrita. Você comprar alguma coisa e dar apenas um primeiro pagamento, ou um penhor, uma primeira prestação. E a primeira prestação era a garantia, ou deveria ser, né? No caso de relações humanas, de que o total seria pago. Porque o bem já foi adquirido, uma primeira prestação já foi dada, então o credor teria a garantia, através da primeira prestação, de que ele receberia o valor todo. Agora vamos pensar nessa transação relacionada a Deus, para compreender esse penhor aí primeiro, como é precioso, meus irmãos. Vamos pôr entre aspas, certo? Nessa transação da nossa salvação, o que Deus fez? Ele nos deu um penhor. É como se ele estivesse adquirindo alguma coisa. Ele que é o comprador. Ele é quem deu o penhor. Ou será que fomos nós que demos para ele? Está muito claro aí, o penhor é o Espírito. Então, ele deu o penhor. Ele deu a primeira prestação. E ele está garantindo para nós que o restante será dado. O restante será pago. Que restante? A plenitude de nossa salvação. Regeneração do Espírito, transformação da alma e adoção de filhos. Redenção do nosso corpo. Agora, meus irmãos, se o Espírito Santo que habita em nós é o penhor, dá para ter algum tipo de dúvida? Será que Deus vai voltar atrás na transação? Ele vai dizer, não estou contente, eu esperava muito mais de você, eu coloquei meu penhor no lugar errado? Não. Porque esse que nos separou, ele nos separou de forma presciente. Ele sabia tudo de nós. E ainda assim nos escolheu. Então, penhor, primeira prestação de um bem adquirido. O que nós somos para o nosso Deus em Cristo? Um bem adquirido. Agora, a ideia aqui, olha. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Mais literalmente, o texto grego diz assim. Até a redenção da possessão adquirida. Nós somos a possessão adquirida. E ele nos deu o Espírito Santo como penhor, de que ele redimirá toda a possessão adquirida. Então, digamos, é a redenção do Espírito, é a redenção da alma e é a redenção do corpo. Plena redenção da possessão adquirida. Esse é o penhor. Agora o selo.
O selo, acho que a ideia, embora a do penhor seja maravilhosa, a do selo é ainda mais ampla. Vamos lá. Propriedade é um dos elementos. O primeiro elemento do selo, propriedade. O primeiro, são 3 elementos. Quando eu dito que nós somos selados com o Espírito, a primeira ideia é propriedade. Selo de propriedade. Significa, isto é meu, porque está selado. Selo de propriedade. É a presença e a habitação do Espírito Santo na vida dos que creem. Segundo elemento do selo, ele é um selo ratificador. É um emblema oficial de que um pronunciamento é um pronunciamento seguro, oficial. Então, quando um pronunciamento assim era feito nos dias bíblicos, então aquele documento era selado, autenticado e sempre era feito com o anel daquele que emitia o documento. Então o anel tinha uma determinada impressão, que era a impressão dessa pessoa, uma impressão única. Então ele derretia aquela cerazinha própria, colocava naquele documento, então ele batia o anel no momento oportuno, né? Ele batia o anel sobre aquela cera, e aquele documento tinha naquela cera aquela estampa oficial. O que isso significa? Que quando Deus nos redimiu e fez habitar em nós o Espírito Santo, ele colocou em nós uma estampa oficial. Ele ratificou que esse documento é dele e de que esse assunto da nossa salvação foi pronunciado por ele. Eles são meus. Então é um pronunciamento oficial, uma estampa oficial, selo que ratifica. Agora, olha o terceiro sentido do selo. O selo é um selo protetor. Protetor. Em que sentido? Você sabe que quando o nosso Senhor foi sepultado, foi rolada uma pedra sobre o túmulo, e aquela pedra foi selada com o anel do governante. Significa que esse túmulo era inviolável. Esse é o termo ligado aí à proteção que você deve guardar. Ninguém poderia abrir aquele túmulo. Aliás, irmãos, a maneira como o Senhor arranjou isso, no caso, como Deus arranjou isso no caso do nosso Senhor, foi tão maravilhosa e tão singular. Porque os outros túmulos não eram guardados assim, não tinha necessidade, era o túmulo do parente, a pessoa que está lá dentro é morta, o que os outros vão querer lá dentro? Não é? Agora, no caso de Jesus, não, é dito que ele é o Filho de Deus, ele é um impostor, não é? Então nós vamos fazer o seguinte, quando ele estiver morto, a nossa tarefa terminar, crucificando, nós vamos colocá-lo dentro do túmulo, vamos rolar a pedra, vamos selar com o anel, ou seja, aqui ninguém chega nem perto, é inviolável, e vamos colocar uma escolta de soldados que vão se revezar guardando esse túmulo. Para que ninguém diga que ele ressuscitou, como ele havia dito, tão claro, não é? Mas o que aconteceu? O selo foi quebrado, a pedra rolada, um anjo se assenta sobre ela, deixa os soldados assim como se estivessem mumificados, e diz que eles ficaram assombrados, não é? Quando eles viram aquela figura angelical, e esse anjo aguardou as mulheres chegarem ali para dizer assim, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Então o selo era a garantia de proteção. E assim com relação a nós, meus irmãos. Quando o Espírito Santo selou nossas vidas, essa é uma garantia de que nós somos invioláveis. Romanos 8, vamos nos lembrar. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Inviolável. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada, nem qualquer criatura. Selo de inviolabilidade. Fomos selados com o Espírito Santo. Propriedade, ratificação e proteção. Tudo isso por causa da habitação do Espírito Santo. Selados, então, com o Espírito Santo da promessa. E aí a palavra penhor completa, né? Como falamos. Então, além desses 3 elementos que já citamos, nós também tivemos uma primeira prestação dessa compra, garantindo que o Senhor obterá o todo. Agora,
último passo para esse período. Estudar um pouco e meditar sobre a primeira oração dessa epístola. Vamos extrair alguma coisa dela, pensar algumas notas preciosas aqui. Então vamos lá. Do verso 15, podemos dizer até o 23, Paulo ora a primeira vez pelos Efésios. Capítulo 3, versos 14 até o 21, na verdade até o 19 seria a oração, verso 20 e 21 seria uma doxologia, uma adoração, né? Mas vamos incluir o texto todo, 14 a 21 do capítulo 3. Ele faz uma segunda oração. Primeiro, irmãos, vamos lembrar de algo aqui. Não é inusitado alguém que está escrevendo uma carta para alguém, seja se alguém pessoal, seja se alguém coletivo, como é o caso aqui, ele registrar a oração dele. Não é muito inusitado? Acho que você nunca fez isso, né? Meus mais novos aqui nunca nem escreveram carta, né? Não sabem nem o que é isso. E muito menos telegrama, né? Mas os mais novos aqui, mesmo se escrever alguma coisa aí num e-mail, uma mensagem para alguém, você vai escrever sua oração, dizendo, olha, eu estou orando por você, assim. E aí você põe lá a sua oração toda. Você não faz isso com ninguém. Por que essas orações estão registradas aqui? Primeiro, porque elas são parte do registro das cargas do Espírito Santo pela igreja. Então não é puramente a oração de Paulo. É a carga que o Eliezer tem por preparar a Rebeca para Isaac. Cargas do Espírito Santo, através do vaso chamado Paulo. Então, irmãos, há várias orações de Paulo no cárcere. Várias. É um estudo para ser feito à parte. Aliás, há um livro de um irmão com esse título. Orações de Paulo no cárcere. E cada uma delas é mais brilhante do que a outra. Porque são orações do Espírito Santo, através de Paulo. Registram as cargas mais centrais do coração do Espírito Santo. Então, a primeira oração, uma oração por revelação. É a que vamos examinar agora. A outra oração, ela tem uma nuance um pouco diferente e complementar. É uma oração por compreensão. Então, lá no verso 18 da segunda oração, ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Qual é a altura, o comprimento, a largura e a profundidade? Altura. Qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento? Do amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, não do amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E nós vamos ver que aquelas medidas lá, largura, comprimento, altura e profundidade, se referem ao eterno propósito de Deus que ele tinha mencionado. Porque ele não diz assim, altura e profundidade, comprimento e largura do amor de Deus, ou do amor de Cristo, que excede o entendimento. Pelo contrário, ele fala sobre essas medidas e fala assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então parece claro, nós vamos ver lá que aquelas medidas que ele orava ao Senhor para que eles conhecessem, qual é a altura disso? Qual é a profundidade disso? Qual é a largura disso? Qual é o comprimento disso? Disso o quê? Do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, oração por compreensão. No capítulo 1, oração por revelação. Em que sentido compreensão e revelação são diferentes? Você não acha que é uma boa pergunta? Revelação é tirar o véu. É ver algo que então, a não ser pelo ministério do Espírito Santo, você nunca teria visto. Revelação é a entrada no reino da realidade espiritual promovido pelo Espírito Santo. Revelação é uma abertura no mundo da realidade espiritual promovido pelo Espírito Santo. Por isso ele é o Espírito de sabedoria e de revelação. Então, digamos, o mundo espiritual está atrás dessa cortina escura aqui, e nós estamos lá fora. Então, pela revelação, o Espírito Santo faz uma abertura no mundo ou no reino da realidade espiritual, contida em Cristo, e nos permite vislumbrar lá dentro, ver. Só ele pode fazer isso. E compreensão? Qual é a diferença entre as duas coisas? Compreensão é a assimilação daquilo que foi visto. As coisas são tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares que Paulo vai dizer assim, no testemunho que já citamos diante do rei Agripa, Atos 26, 19. Portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, sim, havia a possibilidade de não responder a ela.
de não ser obediente a ela, por que ele diz que não foi desobediente? Que foi fiel, não é? Então, revelação é o ver, é a abertura no reino da realidade espiritual promovida pelo Espírito Santo. Compreensão é a assimilação daquilo que foi visto. É quando aquilo que foi visto lá, digamos assim, esse lá é onde? É em Cristo, nas riquezas insondáveis de Cristo, passa agora a ser meu. Não só porque eu vi, mas porque eu assimilei. Agora, então, vamos avançar um pouquinho mais aí, para nos ajudar na aplicação. O que faz a ponte entre revelação e compreensão? Meditação. Meditação. Aquilo que vemos pela revelação do Espírito Santo, se nós não gastarmos tempo para meditar naquilo que o Espírito Santo tem nos revelado, nós não avançaremos em compreensão. Aí é um perigo muito grande. Se a meditação ela não mediar entre revelação e compreensão, sabe qual é o grande risco? Nós nos tornarmos visionários. Eu vi, Deus me revelou, Deus me mostrou. Mas qual é o efeito em minha vida? Qual é o impacto em meu caráter? Quais são as expressões dos meus relacionamentos? Do contrário do que eu estou vendo, o que significa? É uma ilusão? Sou um visionário? Sou um vidente? Compreende? Então vamos guardar essas três coisas. Revelação, primeira oração. É o foco da primeira oração. Compreensão é o foco da segunda oração. Efésios 3. Mas no meio, meditação. Escute o que Paulo diz para Timóteo. Medita essas coisas. E nelas sê diligente. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos repetir? Medita essas coisas. Que coisas? O lavrador, o soldado em serviço não se envolve em negócio dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Certo? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aí ele diz, medita essas coisas. E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Revelação, meditação, compreensão. Por isso, meus irmãos, quero dizer isso enfaticamente. O inimigo de Deus tem buscado destruir a possibilidade e a capacidade de meditação na vida dos santos. Sabe como ele faz isso? Enchendo sua mente de coisas. E uma mente cheia de coisas é impermeável à ação do Espírito Santo. Ele impermeabiliza nossas mentes. Daniel 7:25. Se referindo aos dias finais, se referindo ao anticristo especificamente, dias que nós estamos aí certamente já dentro deles, né? Embora esse anticristo ainda não tenha se revelado pessoalmente, é dito lá que ele afligiria a mente dos santos. Daniel 7:25. E essa palavra afligir é aramaica no texto original e significa um desgaste mental, uma sobrecarga. Nosso Senhor em Lucas 21 disse assim, cuidado que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. Com as consequências da orgia, da embriaguez, aí você diz, eu não vou em orgia, eu não me embriago. Aí ele continua lá. E das preocupações deste século. Para que aquele dia não vos apanhe repentinamente como um laço. Então, medite nessa sequência, irmão. Vá diante do Senhor, feche sua porta e ore sobre isso. Senhor, eu quero receber do Senhor mais revelação. Senhor, eu quero compreender o que significa meditação. Andando pela rua, irmão. Você não precisa estar trancado num quarto fechado. Isso é bom para iniciantes e é necessário até. Para que você ponha os barulhos para fora. O celular fica no silencioso e em outro cômodo, porque senão ele treme, né? Perigoso. Então você coloca em outro lugar. Desliga todos os sons desagradáveis e fica só aos pés do Senhor. Para começar a aprender o que significa meditação. Mas sabe no que isso se transforma pela bondade de Deus? Na medida em que vamos praticando. Porque nada
na vida cristã é obtido sem prática. A nossa geração detesta disciplina. Disciplina é uma palavra que arde no ouvido dessa geração. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, como quer. Né? E, infelizmente, esse espírito tem penetrado na igreja. E por isso as vidas são tão insonsas, tão sem capacidade de influência. Não é? Então, o que acontece de maravilhoso na medida que vamos aprendendo a arte da meditação é que quando nós saímos do nosso quarto fechado, nós carregamos ele conosco. Andando pela rua, conversando com os outros. Ontem falávamos aqui na mesa do jantar. Nós nos posicionamos de tal forma que nós não permitiremos que nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma circunstância se interponha entre a face do Senhor e a nossa face. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma circunstância, e muito menos, então, algum pecado, nenhum pecado, se interponha entre nós e o Senhor. Então nós carregamos o quarto secreto conosco. Que bênção essa, não é? Porque é no Velho Testamento que o sumo sacerdote tinha que entrar lá no quarto para encontrar com Deus, no Santo dos Santos. No Novo Testamento, nós temos ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu que é sua carne. E podemos morar no Santíssimo. Não abramos mão disso. Nem por nada, nem por ninguém. Então, meus queridos irmãos, meditação, voltando, é o que nos trará assimilação ou compreensão das coisas que o Senhor tem nos revelado. O Senhor nos ajude a pensar sobre isso e orar ao Senhor sobre esses assuntos. Reserve tempo, irmão. Reserve tempo para meditação. Reserve tempo para a leitura de um livro espiritual realmente que te ajude. Reserve tempo especialmente para a leitura da palavra. Medite nela. Quanto eu amo a tua lei. Salmo 119. É a minha meditação todo dia. Meditação é uma arte perdida e precisa ser recuperada, a não ser que a igreja queira ser um berçário, um bando de crianças. Como disse Tozer no século passado, ele disse assim, imaginem se ele vivesse hoje. Tozer, um profeta de Deus, ele disse assim, essa geração do cristianismo se parece a um bando de crianças apressadas, que passam pelos corredores do reino sem saber o real valor de nada. Não é assim? Então, vamos lá um pouquinho para essa oração nos minutos finais que nós temos. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Já uma paradinha aqui. A carta aos Efésios foi escrita entre os anos 62, 62 e 63. A carta de Paulo a Timóteo foi escrita entre os anos 67 e 68, quando Paulo foi, então, martirizado. A carta de João aos Efésios, Apocalipse capítulo 2, foi escrita em torno dos anos 95 a 98, mais ou menos. 30 anos, então, depois da primeira carta de Paulo, dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, se juntarmos esse período todo, nós temos aí aproximadamente entre 30 e 35 anos. Né? Não dá para ser totalmente exato aqui. Vamos por 30 a 35 anos. Uma igreja que primeiro foi louvada por ele nessa carta aí, porque tinha fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. 30 ou 35 anos depois, João tem que escrever e dizer, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Continuaram com labor, continuaram com perseverança, continuaram com discernimento, porque é dito que eles provavam falsos apóstolos e os achavam mentirosos, então eles tinham ortodoxia, certo? Mas perderam a primazia do amor para com o Senhor. Perderam a devoção. A palavra que designa a degeneração de Éfeso é distração. Ontem também falávamos sobre isso. Distração de Cristo. Distraído com muitas coisas. E a palavra que marca a necessidade de Éfeso para que eles fossem recuperados pelo Senhor, o testemunho de Éfeso fosse recuperado,
é a palavra devoção. Então, olha aqui, olha, essas duas palavrinhas juntas aí. Distração é a inimiga da devoção. E a devoção é a cura para a distração. Verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, já comentamos essas duas expressões no final da sessão anterior, mas ainda não falei algo que gostaria de dizer agora. Pai da glória, ou Pai glorioso, dizem algumas versões. Sabe, irmãos, o que parece, no contexto da carta aos Efésios, ser essa ideia de Pai da glória? Não é só que o Pai tem glória, e que o Pai é um Pai glorioso, mas no contexto da carta, especialmente do capítulo 1, olha lá no 10 de novo o que nós já lemos. Fazer convertir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tudo que já temos comentado. Parece claro que nessa carta, Pai da glória significa o seguinte: Deus, o Pai, é o originador, é o planejador de uma imensa, uma vasta cena de glória, que tem o seu Filho como o centro. Por isso ele é o Pai da glória. O que o Pai da glória planejou no seu coração? Uma imensa cena de glória, que incluirá todo o universo criado, que aliás foi criado para isso, não é? Para glorificá-lo como o seu Criador. Então, o Pai da glória planejou essa imensa cena de glória, que tem seu glorioso Filho como sendo o centro. Então ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Olha a revelação aí. No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Que linda expressão. Que linda. Coração tem olho. Então é claro que ele está se referindo a esse coração como um órgão de percepção espiritual. E assim a Bíblia designa o nosso coração. Por isso que é dito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Né? É o órgão de percepção espiritual e que inclui tudo que nós somos. Coração e personalidade é a mesma coisa, são palavras intercambiáveis. Por isso é dito de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Certo? E em Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que fontes da vida? Todo o teu entendimento, todas as tuas forças, toda a tua alma. Essas são as fontes da vida. Então, iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes 3 coisas. E aí, encerraremos com elas por agora. Vamos lá para a primeira. Marque aí, então, que são 3 elementos. O primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? Um versículo para explicar qual é a esperança do seu chamamento. 2, vamos citar aqui. Não precisamos de mais do que 2. Primeiro, 1 Timóteo 1:1. A carta abre assim. Paulo fala que ele é um apóstolo de Deus, enviado por Deus. Ele diz assim, e de Cristo Jesus, vírgula, nossa esperança. Então qual é a nossa esperança? Ou melhor, o que é a nossa esperança? É o próprio Cristo. Mais especificamente agora então, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do seu chamamento? Não seu, nosso, viu? Seu de Deus. Lembra esse sujeito aí, comentamos ontem. Né? Ele é o que chama. Deus que nos chama. Então qual é a esperança do seu chamamento? Do chamamento de Deus para conosco? É que nós sejamos tornados semelhantes ao seu Filho. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque Cristo Jesus é a nossa esperança. Então dentro disso aí, Romanos 8:29 de novo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a esperança do seu chamamento, número 1. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Vamos colocar como pergunta. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? É Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo formado em vós, a esperança da glória. Palavras de Colossenses capítulo 1. E por último, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. Mais uma vez, irmãos, e aqui do modo muito, muito singular, destacado, Paulo está acumulando palavras, como aliás ele não faz em outro lugar dessa carta tão intensamente quando ele fez aqui. Quando ele está se referindo à ressurreição de Cristo. Aqui ele acumula 4 palavras importantes.
são elas. Poder, está aí no verso 19, está vendo? Dunamis, no original. De onde vem nossa palavra? Dinamite. Dunamis, poder. Então, suprema grandeza de seu poder é a primeira palavra, para com os que cremos. Segundo, a eficácia, energaia, ou energeia, se fosse falar como se translitera, né? Que é a raiz de nossa palavra energia. Energaia, energeia, transliterada é assim. Eficácia, da força, kratos, que fala de dominação, de subjugar, kratos, cosmocrata, democrata. Então esse kratos, mais uma palavra que ele usa aqui. Eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então as palavras que Paulo acumulou aqui, nesses versos anteriores, ele está aplicando todas à ressurreição de Cristo. Dizendo que Deus usou isso tudo que nós citamos aqui, o poder, a energia, a força, verso 20, ele exerceu em Cristo na sua ressurreição, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Meus irmãos, por que é importante destacarmos isso aqui? Hebreus 11 diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ora, uma tremenda ação, que os físicos aí até conseguem chegar, né, e não vão passar disso, é outro mistério indecifrável, que só vamos conhecer quando o Senhor vier. Eles chamam isso de o Big Bang, você sabe muito bem, né? Essa explosão de energia aí que gerou tudo. Aliás, é uma coisa muito inexplicável, né? Porque o nada não explode, né? Então, se essa explosão aconteceu quando não havia nada, então tem que ter alguém que causou essa explosão, né? Então, essa força, esse poder de Deus que gerou essa criação tão harmônica, tão maravilhosa, aliás, é tão ridícula essa coisa deles tentarem explicar isso. Alguém disse assim, se você pegar uma enciclopédia britânica, antiga, os mais antigos aqui conhecem, né? Ela é desse tamanho, a enciclopédia britânica. Volumes e mais volumes. Olha o que esse físico diz. Você, então, recorta cada letra dessa enciclopédia, uma por uma. Vai dar uns milhões de letras, né? Cada letrinha dessa enciclopédia, desse tamanho. Você recorta, letra por letra. Vai dar um monte assim de letra, talvez, né? Aí você sobe no prédio, joga. E aí tem que cair montado lá embaixo, a enciclopédia britânica. Essa é a possibilidade que existe desse universo ser como é e ter sido proveniente do nada, de uma explosão. É uma coisa ridícula. Então, mesmo entre os físicos e cientistas não cristãos, existe um número imenso de cientistas criacionistas. Eles não creem em Jesus Cristo, eles não são salvos, mas eles sabem, não são malucos como outros são, de que toda essa harmonia do macrocosmo e do microcosmo. Nós temos médicos aqui, temos irmãos na área aqui. Esse microcosmo, essa microbiologia, ela é tão maravilhosa quanto o macrocosmo, não é? E quanto a isso tudo? Há por trás uma força impessoal que gerou isso tudo? Como? Uma força impessoal criando pessoas. Que estranho. Então, meus irmãos, esse poder é maravilhoso. Agora, Paulo está dizendo que quando Deus exerce o seu poder, ressuscitando Cristo dos mortos, esse poder foi maior do que o poder que ele usou para criar todas as coisas. E não é difícil compreender por quê. Graças a Deus não é difícil. É porque quando ele criou, não havia nenhum obstáculo. Não havia pecado, não havia nenhum problema. Ele simplesmente criou. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11. De maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Lindo, né? Nossa fé é tão simples, é tão bonita, não é? Então, esse foi um primeiro ato maravilhoso de poder. Agora, quando ele vai ressuscitar Jesus, então ali está um corpo que foi entregue voluntariamente à morte. O último inimigo a ser destruído é a morte.
é aquilo que se opõe diretamente à glória de Deus, à santidade de Deus, ao governo de Deus, ao mundo de Deus, ao propósito de Deus. Então, quando Deus o Pai, ele canaliza toda essa energia, todo esse kratos, toda essa força, todo esse dinamis para ressuscitar Cristo, é porque toda essa oposição e todo esse obstáculo estava ali. Que nós podíamos dar um nomezinho simples para ele: morte. Morte nunca fez parte do propósito eterno de Deus. Um intruso. Mas um intruso tão poderoso, não é? Porque ele é fruto de desobediência, ele é fruto de rebelião. Deus não criou um universo rebelde, seres desobedientes. Ele criou seres com livre-arbítrio para decidirem. Então, quando ele vence a morte, que denota a degradação do propósito, da degeneração do propósito original de Deus para com o universo, então ele tem que despender, e despendeu, uma energia muito superior para poder arrancar o corpo de Jesus dentre os mortos. Então Pedro vai dizer assim: os grilhões da morte não podiam segurá-lo. Paulo vai dizer em Romanos que ele foi ressuscitado dos mortos, Romanos 6, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. E assim andemos nós em novidade de vida. Você não vai encontrar versículos dizendo que o Senhor Jesus se ressuscitou, embora ele tivesse poder para isso. Você vai encontrar todos os versos dizendo que Deus o ressuscitou. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar. São dois passos. Mas o segundo é uma consequência do primeiro. O poder foi exercido para tirar Cristo dos mortos. E a ascensão foi uma consequência. Porque se esse homem, varão aprovado por Deus, ressuscitou, a próxima pergunta seria: e agora? O que Deus vai fazer com ele? E o que Deus fez com ele? Ele o colocou no lugar mais elevado desse universo. Como que a Bíblia o chama? A destra do trono da majestade nas alturas. Como que Paulo usa a expressão no final desse capítulo 1, onde nós já estamos aí concluindo? Diz que depois de ressuscitado e depois de assentado, duas expressões do verso 20, acima, 21, de todo principado, potestade, poder, domínio, ele vai acrescentar: e de todo nome, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E agora aqui, quero ter a liberdade de colocar para os irmãos mais exatamente o que Paulo quis dizer com essa expressão que está aí na revista atualizada, mas não é a melhor. Quando diz assim: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Do jeito que está aí, o que parece essa expressão? O que está dizendo, né? Que para que o Senhor Jesus fosse o cabeça sobre tudo, ele teria que ser dado à igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. O sentido exato não é esse. O sentido exato é assim: ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e, sendo o cabeça sobre todas as coisas, ou como cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Viu a diferença? Então, quem foi dado à igreja por Deus o Pai? Aquele que já é. Foi feito cabeça sobre todas as coisas, por causa da sua obediência até a morte de cruz. E porque Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Deus o Pai toma esse filho, esse varão aprovado, esse filho exaltado, e o dá à igreja como cabeça. Mudou o sentido, não foi? Mas é esse o sentido. Não é que ele depende da igreja para ser o cabeça. Compreendeu? Aí está a diferença. E não podemos fazer confusão aí de jeito nenhum. Então ele é dado à igreja como sendo cabeça sobre todas as coisas, inclusive da igreja. Porque é dito no verso 23 que a igreja é o seu corpo. E corpo sem cabeça é um cadáver, né? Então o cabeça sobre todas as coisas foi dado à igreja, e esse cabeça sobre todas as coisas também é cabeça da igreja. E por isso a igreja é seu corpo. Ele não é corpo de toda a criação, né? Não é corpo dos entes, cabeça, perdão. Ele não é cabeça de toda a criação no sentido de união orgânica. Ele é cabeça de toda a criação no sentido de senhorio.
Ele é cabeça de todo principado e potestade. Está muito claro o que Paulo escreve aos Efésios, aos Colossenses, né? No sentido de senhorio também, certo? Mas não no sentido de que principados e potestades são o seu corpo. De jeito nenhum. O único ente, usemos esse termo, a única entidade que está unida com ele vitalmente é a igreja. Nenhum anjo, por mais elevado que seja, está unido a ele vitalmente, organicamente, seria a palavra melhor ainda, como cabeça e corpo. Só a igreja. Então ele vai dizer, a igreja é o seu corpo. E é por causa disso que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Se principados e potestades fossem o seu corpo, então eles não precisavam de ninguém para revelar a eles quem é o cabeça. Porque eles estariam unidos a ele como cabeça. Mas não estão. Só a igreja está unida a ele organicamente. Corpo e cabeça. Então, a qual igreja é o seu corpo. E sendo o seu corpo, o que ela é? Ela é a plenitude. Tem a ideia também de complemento nesse sentido. Porque, como falamos, corpo sem cabeça não é uma entidade completa. Né? Jesus Cristo é completo. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas, no propósito eterno de Deus, ele determinou que o seu filho autossuficiente, glorioso, perfeito, seria cabeça de um corpo, e nesta relação, e nessa unidade orgânica, cabeça e corpo, a glória de Deus e a multiforme sabedoria de Deus seriam reveladas a todas as hostes inteligentes. Então ela é o seu corpo e é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, finalizando, isso é o que podemos chamar, usando as palavras de Paulo, de o novo homem da nova criação. Segundo aos Coríntios 2, Paulo vai dizer assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Melhor palavra do que criatura. Porque ele não está se referindo à nossa experiência de conversão pessoal. Eu estava fora de Cristo, agora eu estou em Cristo, então eu sou uma nova criatura. Sim, isso aí também está implícito. Mas Paulo está com um escopo muito maior. Ele está dizendo que em Adão, por causa da queda de Adão, então toda a criação caiu com ele. Romanos 8. Está sujeito à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele é o cabeça federal de toda a criação caída. O que Deus fez? Foi reformar a criação caída? Não. Ele vai começar de novo. Então Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E como ele viveu como viveu, foi aprovado como foi aprovado, obediente até a morte, morte de cruz, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o colocou no seu trono, agora como cabeça de uma entidade espiritual chamada de novo homem da nova criação. Então, o que é o novo homem da nova criação? É assunto do capítulo 2 para hoje à noite. Acho que conseguiremos chegar lá. Novo homem da nova criação é uma entidade espiritual, pense comigo, que tem Jesus Cristo como cabeça e um corpo de muitos membros, a sua igreja. Então, o novo homem da nova criação não é Jesus Cristo apenas. E também o novo homem da nova criação não é a igreja apenas. O novo homem da nova criação é um homem coletivo. Jesus Cristo cabeça, igreja seu corpo. E é neste novo homem coletivo que toda a glória, sabedoria, majestade de Deus será revelada. Meus irmãos, esse é o nosso lugar. Para isso Deus nos chamou. Então a igreja é seu corpo. É a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Os irmãos podem imaginar a cena, como ela será? Não dá para imaginar, né? Nem nos melhores sonhos. Todas as hostes de seres inteligentes, repetindo, naquele dia estarão olhando para a glória de Cristo na igreja. Se vamos permitir terminar com um versículo, você quer abrir, por favor? 2 Tessalonicenses 1. Olha o que Paulo fala aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. O contexto vai falar sobre o juízo de Deus, certo?
dizendo que esses que não receberam, eles sofrerão penalidade. Vamos ver o 9 para você só ter a ideia do que está lá no 10 a 12. Sofrerão uma penalidade. Olha qual é a penalidade. De uma eterna ruína. Cuidado com a palavra destruição aí, viu? Se estiver na sua Bíblia, porque não é aniquilação. A palavra aí é ruína. Penalidade de eterna ruína, banidos. Por que uma eterna ruína? Porque estarão banidos. Irmão, essa é a expressão mais triste da palavra de Deus, por um lado, e por outro lado, é claro, a mais linda. Porque no que concerne a nós nunca seremos banidos da face do Senhor. Não é? Porque nós somos dele, nós já o vemos hoje. Mas no que concerne aqueles que não creram, eles serão banidos o termo é prosopon no original. Sabe do que fala? Esse prosopon, semblante, pessoa. Quando chega uma pessoa na tua casa, você não fala assim, o rosto dele chegou, não é? E quando você diz assim, eu vi o rosto dele, o que você está dizendo? Eu vi a pessoa dele. Então esse termo prosopon fala de semblante porque fala de pessoa. Então está dizendo, serão banidos da face do Senhor. E nós hoje, o que está acontecendo conosco? Contemplando, ainda que por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O que acontecerá conosco no dia final? Haveremos de vê-lo como ele é. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Que tristeza, meus irmãos. Esse banimento. É banimento de tudo, não é? Agora, olha o 10. Quando ele vier, parousia, sua segunda vinda. Vier para quê? Para ser glorificado nos seus santos. Só 2 vezes Paulo usa essa palavrinha aqui nas suas cartas. E as duas estão aqui, nesse mesmo contexto. Ele não usa mais em lugar nenhum. O termo literal é adornar com glória. Então vamos lê-lo assim. Quando ele vier, Jesus vier, para ser adornado com glória, mas nos seus santos. Qual será o adorno do nosso Senhor Jesus, seu adorno de glória quando ele voltar? Quem? Os santos. E ser admirado em todos que creram. Naquele dia. Admirado. Porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós. Ah, como esse Paulo sofria, irmãos. Você não quer sofrer? Não ore. Ore sobre tudo. Ore sobre todos. Mas não ore por visão espiritual. Porque visão espiritual mergulha o vaso em dores. Daniel 9. Daniel 10, perdão. Por causa da visão me sobrevieram dores. E não restou força em mim. Então, ele expressa esse sofrimento deles para que os tessalonicenses fossem aperfeiçoados, avançassem com o Senhor assim. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos, compatíveis, idôneos. Torne vocês uma contraparte daquilo que ele tem desejado no seu coração. Dignos da sua vocação. É o assunto lá de Efésios 4. Vocação. E cumpra com poder todo propósito. Olha a palavrinha aí que apareceu já em Efésios, temos destacado ela. Cumpra esse propósito, aqui é chamado de propósito de bondade. Que bonito, não é? Propósito de Deus, meus irmãos, é o propósito de bondade. É o propósito da bondade do seu coração. E obra de fé. E finalmente, o 12. Ele vai repetir a palavrinha que eu disse que só ocorre 2 vezes. Ela está aqui de novo, olha. Adornar com glória. Ele põe a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja adornado com glória em vós. Glorificado em vós. E vós nele. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o foco da primeira oração. É oração por olhos abertos. Oração por revelação. Vamos então terminar aqui.
Vamos orar juntos. Senhor, mais uma vez te pedimos que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que possamos ver qual é essa esperança do seu chamamento, essa riqueza da glória da sua herança nos santos, e também essa suprema grandeza do seu poder que foi exercido em Cristo, ressuscitando e exaltando. Senhor, nos concede experiência maior dessas coisas em nosso viver, para que realmente sejamos desarraigados deste mundo perverso e sejamos adornados até aquele dia em que seremos adornados com glória na parousia do Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor também nos ensine a praticarmos a arte da meditação e assim nos guarde, Senhor, em devoção e não nos permita viver em distração. Também, Senhor, pedimos assim que o Senhor aumente a nossa assimilação e compreensão das verdades espirituais, que elas sejam realidade viva, pulsante e governante nos nossos corações, em toda a nossa vida e relacionamentos, no pensar, no falar, no comprar, no vender. E assim te pedimos, Senhor, que até que o Senhor venha, nós sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis. Ajuda-nos, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde, o dia já declina. Guarda-nos debaixo de tuas asas. Continua a falar insistentemente, docemente ao nosso coração. Assim te pedimos, no teu precioso nome. Amém.